Esposa de homem espancado e morto em Rio Claro é presa por equipes da DIG. Durante as apurações, as equipes comprovaram que ela participou e instigou outros criminosos a espancarem o marido até a morte. Relatório aponta que o avião tinha histórico de reparos em hélices. O acidente aconteceu em setembro de 2021 e 7 pessoas morreram. Projeto sobre o DAI é aprovado em segunda discussão pela Câmara de Rio Claro. Uma decisão política incorreta, porque a Câmara votou em 2 dias, uma sessão de 20 minutos, outra que não durou 10 minutos. Não ouviu a população. Rio Claro amplia público-alvo para vacinação contra a dengue. Estado decretou situação de emergência para a doença. Busca pela primeira vitória. Este é o desafio do Galo Azul na 12ª rodada da Série A2. Já o Velo Clube tem tudo para se manter na Série A1 e recebe o Água Santa no Benitão. Hoje é sexta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. A gente volta a falar de um homicídio registrado em outubro do ano passado em Rio Claro, em que um homem morreu após ser espancado. Agora, a esposa dele foi presa por equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, a DIG. A mulher de 36 anos foi localizada em um condomínio no bairro Chacra Lusa e presa pela participação na morte de seu companheiro. Ela havia fugido após o crime e teve sua prisão preventiva decretada. As investigações apontaram que a acusada participou e instigou outros criminosos a espancarem o homem até a morte. As informações foram repassadas pelo delegado responsável pelo caso, o Dr. Alexandre Sokolovski. O crime foi registrado no dia 27 de outubro do ano passado. Ralferson William Santos Penchina, de 36 anos, foi morto após ser espancado. Na época, a mulher relatou que os dois retornavam para casa, ele estaria sob efeito de drogas e a agrediu. Populares que estavam na rua tentaram intervir e foi quando começou a briga generalizada com o homem. A polícia confirmou que este homem estava discutindo com a mulher e que as pessoas entraram na discussão e lhe espancaram até a morte. Só que a mulher foi filmada instigando as agressões e, na época, ela disse aos policiais que teria deixado o local e ido embora para casa. Só depois teria ficado sabendo da morte do marido, uma versão que foi derrubada pelas investigações. Em novembro do ano passado, a DIG já havia apreendido um menor de 17 anos e um outro indivíduo de 22 anos envolvido no crime. O trabalho da DIG continua para apontar outros possíveis envolvidos. E agora a gente fala sobre um acidente com uma aeronave que ocorreu em setembro de 2021 em Piracicaba. A queda deixou 7 mortos e agora foi divulgado o relatório final sobre o caso. Segundo o relatório divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a queda foi causada por excesso de peso e variação na rotação dos motores. Falhas que levaram à tragédia. Ainda segundo o CENIPA, o avião estava com 623 quilos acima do peso permitido, o que comprometeu a sua sustentação. O relatório apontou também que a hélice esquerda girava mais rápido que a direita, criando um desequilíbrio que pode ter agravado a situação. O acidente ocorreu no dia 14 de setembro de 2021 e vitimou Celso Silveira Melo, de 73 anos, sua esposa Maria Luísa e os filhos Celso Meneghel, Camila Meneghel e Fernando Silveira Melo, além do piloto Celso Carlone e do copiloto Giovanni Gulo. O avião caiu em uma área de vegetação no bairro Santa Rosa, 15 segundos após levantar voo. Voltando a falar aqui de Rio Claro, o projeto polêmico sobre o futuro do DAI, a proposta foi aprovada ontem em segunda discussão pelos vereadores de Rio Claro, que se reuniram para a votação e concluíram a sessão em menos de 10 minutos.
Se na primeira sessão o tempo foi curto, neste segundo dia os parlamentares bateram o recorde. Levaram apenas 8 minutos para aprovar definitivamente o projeto que altera a estrutura do DAI, o transformando em empresa pública, para futuramente transformá-lo em sociedade anônima e, com isso, entregar parte da sua gestão para iniciativa privada através da venda de ações no mercado. Desta vez, nenhum dos parlamentares expressou sua opinião na tribuna sobre o tema. O projeto, que necessitava de 2/3 dos votos favoráveis para aprovação, recebeu 15 votos a favor e 3 contrários, sendo os votos de Rafael Andretta, Moisés Marques e Rodrigo Guedes, que na primeira votação havia sido favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis contra 3 contrários. Os vereadores votaram também a emenda do projeto que assegura que os atuais servidores titulares de cargos de provimento efetivo e empregados públicos do DAI serão transferidos para o quadro especial da Prefeitura Municipal, garantido o direito de optar por integrar o quadro de pessoal da DAI S.A. na condição de empregado público sujeito ao regime seletista ou permanecer no quadro especial de servidores da Prefeitura, em regime estatutário ou seletista, ficando a decisão a critério do servidor, preservado todos os direitos adquiridos, inclusive aos inativos e aos pensionistas. A emenda foi aprovada por 18 votos favoráveis. Ao final da sessão, os vereadores deixaram o plenário rapidamente, sem dar explicações sobre os votos favoráveis. A decisão gerou descontentamento, tanto entre o público presente, quanto entre os parlamentares que votaram contrário. Eu sou contra, fui contra, né? Porque, primeiro, que o preço da água não vai cair. Ao contrário, ela vai aumentar, porque está saindo do domínio da prefeitura, da unidade DAI e está indo para uma empresa pública privada. Então o preço não vai abaixar, por isso meu voto contrário. E também eu sou contra, desde quando eu entrei aqui, em a prefeitura começar a doar o que é o patrimônio da cidade, que é do povo. Foi uma decisão assodada, para dizer o mínimo. Uma decisão política incorreta, porque a Câmara votou em 2 dias, uma sessão de 20 minutos, outra que não durou 10 minutos. Não ouviu a população, porque a população esteve presente e se manifestou. Todos que se manifestaram foram contra a privatização do DAI, a transformação de empresa pública ou a transformação para empresa de economia mista. A população se manifestou de maneira contrária. Apresentamos estudos que demonstram que essa decisão aumenta a tarifa de água entre 44% e 75%, e a população vai arcar com essa decisão irresponsável, tanto dos vereadores quanto do prefeito municipal. Falando sobre saúde, a vacinação contra a dengue foi ampliada em Rio Claro para pessoas de 6 a 16 anos. A Fundação Municipal de Saúde ressalta que a vacina é uma medida adicional importante para evitar novos casos de dengue e quem pertence ao público-alvo precisa ser imunizado. As salas de vacinação atendem de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, nas unidades dos bairros Mãe Preta, Bom Sucesso e Terra Nova. A vacinação vai até às 18h30. E nas demais unidades de saúde do município, a vacinação se encerra às 4h30 da tarde. Para tomar a vacina, é necessário apresentar cartão do SUS e carteira de vacinação da criança ou adolescente, que também precisa estar acompanhado de responsável. A vacina é aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses. No caso de pessoa que teve dengue, é recomendado aguardar 6 meses para o início do esquema vacinal. Inclusive, o estado de São Paulo decretou ontem situação de emergência para a dengue. O último levantamento divulgado apontou aqui em Rio Claro 608 casos na cidade e 2 mortes confirmadas pela doença. As ações têm sido intensificadas para combater o mosquito transmissor e em 2 dias um mutirão foi realizado no Cervezão. Segundo a prefeitura, foram removidas aí mais de 119 toneladas de materiais em imóveis, ruas e avenidas do bairro. Então fica o alerta aí, porque cada um precisa fazer a sua parte.
Sábado com sol e algumas nuvens no céu. Durante a tarde, chuva passageira, mais noite de tempo firme. Em Rio Claro, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Limeira, mínima de 22, máxima também de 30. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 21 e 29 graus. E a seguir tem as vagas de emprego em Rio Claro e tem o esporte, viu? O Rio Claro precisa vencer a partir da manhã para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Velo Clube está praticamente mantido aí na elite do futebol paulista e encara o Água Santa diante de sua torcida. Estamos de volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para estoquista, auxiliar de faturamento, pintor, eletromecânico, auxiliar técnico, motorista de caminhão, auxiliar de escritório, operador de produção, pedreiro e assistente administrativo. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Fim de semana esportivo pela Série A2, depois da derrota fora de casa, a crise aumentou pelos lados do Chimitão, já que o Galo Azul não conseguiu nenhuma vitória na competição. Agora o Rio Claro enfrenta fora de casa o Votuporanguense neste sábado, às 18 horas. O adversário tem 15 pontos e aparece em 11º na tabela. Já o Rio Claro tem apenas 7 pontos e é o último das 16 equipes. E agora o Azulão não depende somente dele. Se vencer na partida de amanhã, ainda precisa torcer para a derrota de outros dois times para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. Agora a gente fala de Série A1, o Rio Claro vai pela Série A2, né? Agora falando do Velo Clube, a equipe, né, do Benitão já está praticamente mantida na Série A1, o que era o objetivo desde o início da competição. E no domingo, o Rubro Verde tem a última partida desta fase e vai ser em casa. O Velo Clube recebe no Benitão o Água Santa. A partida é às 18h30 e deve contar com o apoio de um grande público. O Água Santa tem 7 pontos e é o último do grupo C. O Velo Clube é o último do grupo D, porém tem 10 pontos. Então o torcedor está convocado para mais este jogo no Benitão e tudo indica
para mais uma comemoração, né? Então, boa sorte aí ao Velo Clube. Na segunda, a gente traz todos os resultados para você. É isso, fechamos a semana por aqui. O Rio Claro Notícias está de volta na segunda-feira, na primeira edição, ao 12:30. Você pode nos acompanhar nas redes sociais e rever também as nossas reportagens. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana. Tchau, tchau.